Essa É, doutoranda já foi faz tempo, Ana. Você está é, atrasada, tá vendo? pois é. Ainda bem, né, gente? Superado uma fase. Que É, ótimo, né? nossa, e que fase, Parabéns. não? Parabéns, Cris. Parabéns a todos, né, doutor? Nós vamos chegar lá ainda hoje, né? É, Hoje está todo mundo comemorando, né? pois é. Bom, vamos iniciar então também, para não atrasar muito todos aqui. O doutor Manuel lá está 4 horas adiantado lá em Portugal. A Cris também tem as atividades dela hoje. Nós temos que sair para fazer o Pindurinha, né, Rodrigo, Ana e quem mais quiser aí, né? Mas boa tarde, pessoal. Boa tarde a todas, a todos. Temos aqui, as pessoas vão ingressando aí, viu, Cris? Então, conforme for ingressando, a gente vai, a Andressa vai liberando lá. Então, nós já estamos com alguns participantes aí. Então, vamos agradecer a presença de todos, Alessandra, Pedro Henrique, Souza, Matheus, Custódio, tá ali, o Bruno, Renata, Isadora, Camila, Sérgio, Marina, todos aí. Bom, eu vou iniciar, pessoal, primeiro parabenizando a todos os advogados, as advogadas, pelo dia de hoje, né, 11 de agosto. 11 de agosto de 1827, que foi criado os cursos jurídicos aqui no Brasil, né, com a Faculdade de Olinda e a Universidade de São Paulo, a Largo São Francisco. Então, eu digo que a advocacia, assim, não é puxando só sardinha para o nosso lado, né, mas eu tenho isso mesmo como uma convicção. Eu acho que é uma das profissões mais bonitas que tem aí, sem menosprezar as demais, né? Mas é uma profissão maravilhosa, onde a gente pode não só defender os direitos dos nossos constituídos, né? Mas a gente tem que dialogar muitas vezes com o juiz, com o promotor, com o delegado de polícia, com escreventes e com o próprio cliente, né? Que nos procura, e nós temos que prestar aquela o nosso trabalho com zelo, com dedicação e com ética, né? Eu acho que a nossa profissão ela é maravilhosa porque nós tratamos do direito alheio, né, como se fosse nosso, né? Muitas vezes a gente até abstém de questões familiares, né? Dizem que santo de casa não faz milagre, né? Eu sou contra advogado atuar em causa própria, porque muitas vezes a gente se perde aí, então santo de casa não faz milagre, mas muitas vezes a gente defende com unhas e dentes o direito de nossos clientes e os nossos muitas vezes a gente deixa passar, né? Para não, porque não tem tempo, porque a gente está dedicado em outras situações e assim por diante. Mas eu gostaria de deixar consignado aqui e deixar o meu abraço fraterno a todos os advogados e advogadas que são persistentes aí na sua profissão e continuem brilhando, tendo muito sucesso e atuando com muita ética e respeito com os direitos de nossos constituídos, que com certeza essa é a maior satisfação que nós advogados e advogadas temos no curso aí da nossa trajetória profissional, né? Então, fique aqui o meu abraço a todos, meu agradecimento por fazer parte da amizade de vocês, terem vocês aí como colegas de profissão, como amigos, muitos aí amigos pessoais. Então, meu profundo agradecimento a todos vocês. Quero também estender aqui os agradecimentos à Cris, que é uma querida amiga, que está sempre aí nos trazendo informações sobre a área criminal, ajudando muito na nossa comissão também. Sempre que a gente solicita uma palestra com a Cris, doutora Cristiane Pegorari, depois a Ana vai fazer a leitura do mini currículo dela, mas eu trato de Cris porque já tenho como uma querida amiga, uma colega exemplar e que eu admiro bastante. Então, agradeço a Cris, agradeço o Rodrigo Canguçu, nosso vice-presidente aqui da comissão, a Ana Cristina Olivari, que é a nossa secretária, que nós estamos todo dia aí sempre trocando ideias sobre os nossos eventos,
o que fazer, né? Como realizar, qual o melhor formato. Eu, a Ana, o Rodrigo e todos, né, da comissão que estão aí, participam também ativamente conosco. Pessoal da OAB, as meninas aí, o nosso staff, né? A Andressa, que está aqui hoje, a Miriam, a Carol, a Valéria, todos da OAB que sempre nos auxiliam também para os nossos eventos. E a diretoria, né? Que a Luciana, a doutora Luciana, Paulo Braga, Cláudio Vieira, todos que também sempre nos dão apoio para todas as nossos eventos. Eu vou passar a palavra agora ao Rodrigo para ele fazer alguns comentários, depois a Cris, a Ana Cristina vai fazer a leitura da mini-bio da Cris aí depois a gente passa a palavra para a Cris. Rodrigo, você gostaria de fazer algum comentário sobre o dia de hoje? Fique à vontade. Agora que você está sem barba, está todo aí elegante, charmoso, né? Como disse aí o doutor Manuel, só faltou o bigode, né? Só faltou o bigodinho, mas tudo bem, vai sem bigode mesmo. Eu tirei a barba para ficar parecido com você, mais elegante, esqueci de colocar a gravata que nem você. Tá vendo? Muito aborrecido. Mas, na verdade, eu confesso que hoje tenho poucos comentários a fazer para a alegria do Dr. Carlos, né? Eu estou mais como ouvinte, porque é um assunto que muito me interessa. E pensando só na palestra de hoje, a gente sempre cai naquela questão, nossa, mas vocês estão falando sobre a possibilidade de inteligência artificial praticar crimes, isso é muito distante, não sei o quê. E eu lembro de algumas outras palestras que a gente realizou, algumas conversas que a gente realizou há 1 ou 2 anos atrás, e também já se falava, nossa, mas vocês estão falando sobre tal coisa. E tudo está evoluindo tão rápido que debater temas como esse se torna importantíssimo, né? Principalmente porque é conhecido por todo mundo que um dos mandamentos do advogado, né, escrito pelo Eduardo Couturi, é justamente que o advogado tem que se manter sempre atualizado, né? Sempre buscando estar um pouco à frente desses acontecimentos. Então, eu aproveito para agradecer a Cris e agradecer a todos que estão presentes aqui. E vou participar como ouvinte hoje, Carlos, para a sua alegria. Não vai não. Você participe ativamente aí, por favor. Sim, senhor. E tem a desculpa também, mas tem a Alessandra Falasca, que está aqui, que é a nossa mediadora também. Obrigado, viu, Alessandra? Não poderia deixar passar, viu? Imagina, Estou obrigada. vendo você aqui na minha tela, mas não citei, mas você está aqui, viu? E obrigado por ter aceitado também o nosso convite para ser mediadora hoje. Aí. Você e o Rodrigo. Imagina, eu que agradeço o convite. Obrigado. Ana, por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde, Cris. A palestra de hoje é um presente para nós, advogados, né? Que vem a Cris falar para nós. A doutora Cristiane Pegorari Conte é advogada, é doutora em Educação pela PUCamp, mestre em Direito da Sociedade da Informação pela FMU, professora de Direito Penal e Processo Penal na PUCamp, na Universidade PUC Campinas. Ela é membro efetivo da Comissão de Direito Digital de Campinas e hoje nós agradecemos pela sua presença. Eu devolvo a palavra para o Dr. Carlos, ou já segue Não, direto? pode, a Cris já pode seguir direto aí, viu, Cris? Fique à vontade, você é de casa, tá bom? Bom, primeiro, parabéns, né, pelo nosso dia. Não poderia estar mais feliz por estar aqui na comissão hoje com vocês, numa palestra de um tema que eu sou mais curiosa do que conhecedora, na verdade. Mas eu vou me arriscar a falar algumas coisas. E de ser, né, o dia 11 de agosto. E é sempre uma felicidade estar aqui, eu sempre sou muito bem recebida pela comissão, tenho realmente muito orgulho de participar dela, e, enfim, eu espero contribuir aí um pouquinho com esse assunto voltado, né, direcionado para as questões criminais, né? Então, mais uma vez, muito obrigada pelo convite.
Agradeço demais a presença de todos aqui, inclusive do Dr. Manuel, né? Enfim, com a diferença de fuso horário, muito gentil por estar aqui, muito obrigada. E eu dividi a minha apresentação, né? Eu sou um pouco exagerada. Eu preparei 47 slides para variar, né? Enfim, mas evidentemente mais por conta do conteúdo que depois eu disponibilizo para quem quiser, né? Enfim, algumas situações, alguns exemplos que eu coloquei, mas eu dividi a minha apresentação em 3 aspectos, né? Na verdade, 3 impactos da inteligência artificial. O primeiro em relação ao processo penal. Especialmente, eu vou abordar a questão do reconhecimento facial, algumas questões relacionadas à prova no processo penal, utilizando a questão da inteligência artificial. Depois, eu abordei um pouco a questão dos crimes, né? Algumas situações envolvendo inteligência artificial e crimes, como, por exemplo, deep nudes, né? Enfim, essas questões que vêm surgindo também, dentre outras, fraudes e outras situações que eu acho que são interessantes de analisar sob a perspectiva também da inteligência artificial. E no finalzinho eu coloquei lá também essa questão da autonomia, né? E aí como é que ficaria a responsabilidade criminal nessas situações também. Então, tem três pontos aí dentro da minha apresentação para abordar. Eu vou compartilhar aqui os slides, e aí também depois eu compartilho no grupo para quem quiser o material. Não, nossa, que super material, mas é mais para nos ajudar a pensar alguns aspectos. Estão conseguindo visualizar? Deixa eu ver se eu coloco no Não, modo... ainda não, Ainda não, ele está carregando. Pronto, aqui está carregando, vamos ver. Pronto, agora sim. Aqui para mim está carregando, só um minuto que meu computador está tão cheio. Aqui já apareceu, depois se você quiser colocar no modo apresentação, né, Cris? Estou colocando aqui, não sei porque ele não está indo no modo apresentação. Vamos ver. Agora foi. Para mim foi. E para você? Aqui ainda não. Olha. Para mim já está aparecendo aqui. Não, ela aparece, né, a imagem, o slide, mas está no modo... Não está no modo apresentação. Mas não tem problema também, viu, Cris? Mas ele está mudando aqui para vocês? Porque para mim a apresentação... Não, ele está na apresentação 1, Inteligência Artificial e seus possíveis impactos criminais. Estranho, peraí, deixa eu ver se eu consigo Se ajustar. quiser fechar e entrar de novo e abrir de novo, né, quem sabe? Eu acho que ele não vai compartilhar no modo apresentação, mas acho que dá para ver, né? Vocês conseguem visualizar? Conseguimos, sim, sem problema. A questão é ele mudar. Ele está mudando aqui. Você está mudando aí na sua tela? Está O carregando. slide? Está carregando, vamos ver. Veja se mudou para vocês. Mudou, agora sim. Ótimo. Então, está mudando, ótimo. Tá Bom, então, acho que todo mundo aqui me conhece, né? Enfim, já foi feita a apresentação. De todo modo, eu sempre reforço, deixo os meus contatos. Se depois alguém quiser abordar algum material específico e etc., fica aí o contato também. Como eu disse, eu dividi a apresentação em vários aspectos. Eu vou começar pelos aspectos dos impactos no processo penal. E sempre que eu faço essa análise dos impactos da tecnologia no processo penal, eu começo dizendo sobre aquilo que já existe no processo penal, sobre o processo penal tradicional. E sobre a perspectiva do processo penal tradicional, acho que é importante dizer que, primeiro, a gente já tem uma cultura de encarceramento, enfim, do próprio judiciário, né? Se assim não fosse, nós já não teríamos ali uma quantidade enorme de pessoas presas provisoriamente, né? Então, isso é um aspecto para a gente levar em consideração. Outro aspecto que eu acho interessante levar em consideração, uma vez que nós também vamos falar um pouco das questões probatórias, é a existência da dissonância cognitiva, né? Do quanto as provas que são produzidas na fase de investigação acabam ali já antecipando muitas vezes o posicionamento do juiz ou influenciando a decisão do juiz,
a atuação do juiz na produção de provas, na análise das provas e na própria decisão que ele vai proferir a respeito. Então, esses são aspectos para a gente começar a pensar o processo penal, de maneira geral, a produção probatória no processo penal, e depois olhar um pouco sobre essa tecnologia influenciando as provas e a investigação, enfim, a persecução criminal como um todo. Um outro aspecto, também uma premissa, né? Eu coloquei algumas premissas apenas para nós iniciarmos essa análise. Um outro aspecto que eu acho importante mencionar é a questão da seletividade do direito penal. De qualquer modo, o direito penal ele já é seletivo. Ele já atua de forma diferenciada a depender de quem seja o réu, a depender de quem seja a vítima. A gente já tem essa questão da seletividade permeando de maneira geral o processo penal, a forma como o processo penal é conduzido e assim por diante. Alguns autores acabam interessando, alguns autores e algumas vítimas, né, interessam mais ao sistema de justiça em detrimento de outros. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem algumas situações que envolvem vítimas que o Estado não enxerga. Por exemplo, existem vários estudos dizendo sobre o Estado não enxergar o racismo. Então, as pessoas negras, quando são vítimas de crime, não recebem a mesma atenção do que, né, quando elas são consideradas agentes criminosos. Né? Quando ela é agente criminoso, o sistema de justiça costuma ser bastante rigoroso. Né? Quando ela é vítima de algum crime, esse sistema de justiça não olha para ela com a mesma atenção. Então, o sistema de justiça ele já é ali seletivo pela própria natureza do processo penal. Né? Já que a gente vai discutir depois o enviesamento de algoritmos e etc., eu achei que era importante falar isso independentemente da tecnologia, né? Bom, a gente tem a questão da internet, das tecnologias, permeando uma série de questões que nós vamos abordar aqui. Nós já falamos, principalmente em relação aos crimes, né, as características de replicabilidade, alcance, permanência da informação na rede, o quanto a inteligência artificial pode contribuir também para esses aspectos, principalmente o da replicabilidade, né? Isso traz maiores consequências para vítimas, para as testemunhas e para os réus também, para os investigados. E a possibilidade também que nós vamos ver da inteligência artificial ser utilizada para a identificação de comportamentos e cruzamento de informações. Então, eu coloquei isso aqui mais porque mais adiante nós vamos falar um pouco sobre isso, né? Da utilização da inteligência artificial na investigação, enfim, no processo penal, para a identificação de comportamentos, para a identificação de elementos que vão servir, dados, né, que servirão de provas e do cruzamento dessas informações e análise dessas informações. Outro ponto que eu também coloquei como premissa é que o processo penal, evidentemente, ele é uma área que traz um estigma muito maior para o sujeito, né, de maneira geral. Né? Ele é, do nosso sistema jurídico, a área, né, que pode ali aplicar a consequência jurídica mais grave. Então, quando eu tenho, por exemplo, o reconhecimento de alguém como alguém que é potencial criminoso, né, alguém que tem um mandado de prisão expedido, e essa pessoa, na verdade, essa identificação não é uma identificação correta, se eu divulgo isso, imagine divulgar isso nas redes, isso traz uma consequência enorme para a vida pessoal, familiar, profissional e etc. daquela pessoa. Eu me lembro, eu sempre menciono, acho que já mencionei esse exemplo aqui para vocês, daquele caso da Fabienne, né, que foi confundida com uma criminosa no Guarujá, pelas redes sociais, pelo Facebook, alguém visualizou a foto dela no perfil e confundiu a foto dela com uma mulher que estava sendo acusada de praticar crimes contra crianças. Ela foi linchada virtualmente, depois identificada presencialmente e linchada fisicamente. Né? Então, o impacto que o processo penal pode trazer, que a relação de alguém em relação... a conexão, né, do nome, da figura, da imagem de alguém em relação a uma investigação, a um processo penal, pode trazer de repercussão para a vida dessa pessoa é enorme. Então, acho que esse também é um fator para a gente analisar quando falarmos aqui do reconhecimento facial.
Um outro ponto importante também como premissa, né, antes de entrar especificamente no processo, é que o erro judiciário é bastante comum. A gente tem uma fragilidade bastante razoável, pelo menos na minha opinião, tá? Do nosso sistema probatório. Então, o que a gente tem em termos de sistema probatório, basicamente, hoje? Nós temos o reconhecimento pessoal, que eu também vou fazer um paralelo com o reconhecimento facial na sequência, que é aquela situação em que a vítima é levada à delegacia e ela vai comparar ali as características, né, físicas do potencial autor do delito com outras pessoas que tenham características similares. Né? Basicamente, isso é o reconhecimento pessoal. Esse reconhecimento pessoal acontece na fase de investigação, e ele acontece também na fase processual, porque na fase processual a gente tem a repetição das provas produzidas na fase de investigação, desde que elas sejam possíveis, né? Não sejam provas ali irrepetíveis, né? Então, a gente tem ali a reprodução dessas provas na fase processual, sob o crivo do contraditório, da ampla defesa e assim por diante, uma vez que na fase de investigação nós não temos ali essa questão do contraditório em especial, né? Então, nós temos como provas hoje no processo penal, basicamente, o reconhecimento pessoal, que é uma prova frágil, como nós veremos, né? Nós temos as perícias, que, quando bem realizadas, são provas técnicas importantes. O problema é que nem sempre eu consigo realizar a perícia de tal forma que ela possa ser conclusiva, né? Prova testemunhal, que é uma prova subjetiva, que é a impressão de alguém sobre um determinado fato. No reconhecimento pessoal e na prova testemunhal, eu tenho a questão do lapso temporal influenciando a memória de quem vai fazer esse reconhecimento e de quem vai prestar esse depoimento, né, como testemunho. Então, isso influencia bastante a produção da prova. Eu tenho a questão das falsas memórias, né? Então, eu posso criar ali, né, memórias que não correspondem à realidade. Então, percebam que o reconhecimento e a prova testemunhal são provas frágeis, né? Que eu preciso corroborar com outros elementos de provas também dentro do processo penal. E eu tenho a prova documental. Então, basicamente, esses são os elementos de prova. Nós vamos falar aí dentre, né? São os principais elementos de prova. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da prova no processo penal. Então, eu queria já antecipar, colocar como premissa o fato de que o nosso sistema probatório, a nossa produção probatória, os nossos processos criminais, no geral, tem um sistema probatório, né, um conjunto probatório frágil. Quase sempre os nossos réus são condenados com base nos testemunhos de policiais que realizam o flagrante. Enfim, a perícia nem sempre pode ser conclusiva, depende do tipo de crime praticado, do tempo em que a perícia foi realizada e assim por diante. E nós temos aí duas provas bastante subjetivas, que é o reconhecimento e a prova testemunhal. Então, a gente já tem, no geral, provas que são bastante frágeis e que dependem, enfim, basicamente, principalmente o reconhecimento e a prova testemunhal do ser humano. Muito bem. Feitas essas considerações, eu falo um pouquinho do reconhecimento de pessoas antes de entrar no reconhecimento facial e da questão da inteligência artificial. Eu coloquei aqui alguns dados, depois isso fica no material para quem quiser, tiver interesse, né? Mas a gente teve um movimento bastante intenso nos últimos tempos, né? Uma discussão bastante intensa nos últimos tempos sobre a questão do reconhecimento de pessoas, né? Como realizar esse reconhecimento de pessoas no processo penal, que peso dar a esse reconhecimento, tendo em vista essa fragilidade das falsas memórias, do lapso temporal influenciar no esquecimento de detalhes importantes do fato, enfim, do procedimento não ser realizado de acordo com aquilo que é estabelecido no Código de Processo Penal, né, que é ali, como eu descrevi, colocar o indivíduo ao lado de outros indivíduos com características similares, né? Muitas vezes esse reconhecimento era feito apenas com base na fotografia, um reconhecimento fotográfico, né? Como se fosse ali, né, um álbum, né?
E aí eu indico ali algumas fotos de pessoas, né, com características similares, e a pessoa faz o reconhecimento. O STJ, inclusive, já se posicionou dizendo que o reconhecimento meramente fotográfico, né, não é possível, porque eu preciso seguir o procedimento estabelecido no artigo 226. Mas estou dizendo tudo isso, eu não sei se vocês viram, mas o ator do filme Pantera Negra, ele apareceu como um suspeito de uma chacina, né, aqui no Brasil. E a foto dele, só para vocês terem uma ideia, aparecia no álbum ali utilizado para fazer o reconhecimento pessoal, né, que é o reconhecimento fotográfico, né, o reconhecimento pessoal por fotografia. Então, só para vocês perceberem que esse reconhecimento que é feito pelo ser humano, né, e essa forma como o reconhecimento muitas vezes é realizado sem a tecnologia, né, não é bom também, né? A gente tem muitos problemas em relação a isso, como eu disse, né? Já mencionei aqui que o STJ vem se posicionando em relação ao reconhecimento pessoal, falando que a condenação com base exclusivamente em reconhecimento feito por fotografia não pode subsistir, que a gente precisa seguir as diretrizes do Código de Processo Penal para realizar esse procedimento, e assim por diante. Vai falar a questão dos riscos de um reconhecimento falho, de condenações injustas, da hipervalorização desse tipo de prova, das percepções subjetivas da vítima envolvida numa situação de estresse. Imagina alguém que foi vítima de um crime, por exemplo, um roubo, né? Enfim, com emprego de violência ou grave ameaça. É óbvio que aquela pessoa não vai ficar olhando na cara do cidadão e falar, deixa eu olhar aqui direitinho, porque depois eu vou ter que reconhecer. A pessoa vai focar, né, naquilo que está ameaçando, na arma, enfim, naquela circunstância de ameaça, está envolvida ali emocionalmente com a prática criminosa. Então, muitas vezes é difícil para a vítima distinguir o que é real ou não, né, a memória da vítima, o transcurso do tempo e assim por diante. Então, percebam que, em relação ao reconhecimento pessoal que é feito pela vítima, num procedimento estabelecido no Código de Processo Penal tradicional, nós temos muitos problemas, né? A questão é, o uso da tecnologia melhora reconhecimento? Auxilia na persecução criminal? Pode ser um instrumento importante voltado, enfim, para a política criminal, segurança pública e assim por diante, né? O sistema de reconhecimento facial, ele é ali um meio de identificação de pessoas por meio dos rostos, né? Isso, há uma captura, né, em vídeo, foto, enfim, isso pode ser coletado, é coletado ali em tempo real. E aí essas informações geralmente são cruzadas com outras informações para identificar pessoas que sejam ali, que tenham mandados de prisão, por exemplo, expedidos já, enfim, identificar pessoas que sejam ali procuradas pela polícia e assim por diante. Eu posso cruzar isso, né? Cruzar dados biométricos, impressões digitais, outras imagens obtidas também por meio de reconhecimento facial. Então, eu cruzo todas essas informações com o auxílio da inteligência artificial para que eu tenha ali a identificação de um sujeito como um sujeito que já praticou um delito, que tem um mandado de prisão expedido e assim por diante. Então, é um recurso, eventualmente, que pode ser utilizado para a identificação de criminosos, né? Para a identificação de pessoas que tenham ali ordem de prisão já decretada e para outras situações que nós vamos ver aqui, tá? Qual é o maior problema dessa questão do reconhecimento facial? Primeiro, que nós não temos uma regulamentação específica, né? Se no reconhecimento pessoal, né, que nós acabamos de traçar um paralelo, que é o reconhecimento feito por pessoas e etc., na delegacia, no processo, a gente tem uma regulamentação e ela não é observada. Aqui nós temos um problema ainda maior, porque nós não temos nenhuma regulamentação específica ainda sobre o reconhecimento facial. Temos algumas tentativas de regulamentação, principalmente no âmbito estadual, nós vamos ver na sequência. Mas, enfim, no âmbito federal, que me parece que seria a competência adequada para produzir uma legislação, nós não temos nada ainda definido sobre isso, né?
Isso vem sendo já aplicado, na verdade, desde 2018, 2019, né? Principalmente na Bahia, no Rio de Janeiro, mas também em outros estados, né? Nós vamos ver na sequência. O reconhecimento facial já vem sendo utilizado para fins de política criminal, né? De segurança pública. Além da questão do uso da inteligência artificial, isso também implica em tratamento de dados, que é um outro problema, né? Ou um problema relacionado a que eu também não tenho uma LGPD criminal aqui no Brasil ainda, né? A própria Lei Geral de Proteção de Dados, quando fala da proteção de dados, enfim, traz os seus princípios e etc., mas lá no artigo 4º, ela vai dizer que a Lei Geral de Proteção de Dados não se aplica às questões de segurança pública e persecução criminal, e que isso deverá ser regulamentado posteriormente, tá? O nosso legislador optou por não regulamentar essa questão já junto, né? Ou logo na sequência, né? Rapidamente, logo após o surgimento da nossa LGPD. Nós temos um projeto de lei, que eu vou mencionar, inclusive, aí no material, que é o projeto de lei 1515, né? Ele era um anteprojeto, se transformou num projeto de lei efetivamente, mas que, por enquanto, está aí tramitando. Ainda não sabemos quando ele de fato, e se de fato será inserido no nosso ordenamento jurídico da forma como ele está. Ele também tem ali uma redação problemática, se discute a supressão de vários direitos e garantias fundamentais e princípios que haviam sido criados originalmente no anteprojeto, enfim, ele traz ali uma série de discussões, mas é um projeto, né? Efetivamente, a gente não tem nenhuma legislação específica que aborde de uma forma mais detalhada a questão da inteligência artificial e do tratamento de dados no processo penal, e a gente vai ver também que tem vários aspectos relacionados a dados no processo penal, efetivamente. Mas a principal discussão que a gente tem aqui em relação ao reconhecimento facial, na verdade, é a questão do viés discriminatório, né? O principal ponto aqui que nós temos de discussão é o viés discriminatório. Então, aqui tem uma definição, enfim, sobre o reconhecimento facial. É preciso que uma ou mais câmeras, né? Capture imagem de um rosto, essa imagem é convertida em dados, e aí eu tenho o tratamento dos dados. E o mais interessante é que eu posso captar elementos físicos, fisiológicos e até comportamentais. Então, vejam o risco de tudo isso, né? Vou trabalhar o reconhecimento facial com uma base de dados com tratamento de dados biométricos, né? Então, percebam os riscos que tudo isso pode trazer, eventualmente, para análise, e a gente não tem nenhuma legislação e isso já vem acontecendo, né? Eu pulei aqui, mas a própria Polícia Federal já está utilizando uma solução automatizada de identificação biométrica, né? E nós também já tivemos a utilização disso em outros lugares, né? A discussão sobre o reconhecimento facial ser ali utilizado no sistema de persecução criminal, isso não é uma exclusividade nossa, assim. Mesmo nos Estados Unidos, eles já discutem componentes racistas, misóginos nesses algoritmos dos sistemas que vão fazer ali o tratamento dos dados, né? E que traz ali uma série de discussões. Primeiro, a possibilidade de, a partir disso, fortalecer sistemas autoritários de governo, né? Esse tipo de sistemática, vejam, o processo penal ele pode muito ser utilizado como um instrumento de autoritarismo, né? A gente viu isso no período da ditadura militar, então o nosso próprio Código de Processo Penal ele tem uma estrutura bastante influenciada pelo período da ditadura, ele foi remendado ali, mas ele ainda tem algumas discussões, algum ranço ali do período ditatorial, então o processo penal ele realmente pode ser utilizado como um instrumento de perseguição e de fortalecimento de sistema autoritário. Então, essa é uma das preocupações. E a questão do enviesamento, como eu mencionei, né, tem uma pesquisa que foi realizada em 2018, que eu achei interessante mencionar, que identificava mulheres negras em uma taxa de erro de 34,7% de identificação de mulheres negras como criminosas, né? Enquanto na mesma projeção, homens brancos, a taxa foi apenas de 0,8%. Então, percebam como há um enviesamento, né, de raça e de gênero, né, que é bastante perigoso
pensando também nas premissas que eu mencionei no início, né? No nosso processo penal, que já tem uma natureza seletiva, que já olha de forma diferenciada, dependendo de quem seja o autor, de quem seja a vítima, e assim por diante, que já é um processo penal em que o juiz atua, né, com esse pré-julgamento, com essa dissonância cognitiva, e assim por diante. O reconhecimento facial, que é a utilização aí de um sistema tecnológico, ele pode ter algoritmos falíveis, então não é porque é um sistema de inteligência artificial que ele não comete erros, e especificamente eles podem ser programados com vieses tendenciosos. Então, é claro, por trás da inteligência artificial eu tenho um componente humano, né? E esse componente humano ele pode ali criar ali, programar os algoritmos de forma discriminatória e agravar um sistema penal seletivo que nós já possuímos, né? E isso tende a enviesar e a intensificar os problemas estruturais que nós já temos em relação à repressão racial, enfim, todas essas discussões que vocês devem ter acompanhado, inclusive por conta do episódio que aconteceu no Guarujá e assim por diante, né? Também nós tivemos nos Estados Unidos uma discussão sobre o algoritmo Compass, que é um software de auxílio aos juízes norte-americanos na avaliação da probabilidade de reincidência para fins de dosimetria da pena, né? E ele foi bastante criticado porque ele trazia um índice de erro de prognóstico de reincidência bastante considerável, porque ele identificava os réus negros como futuros criminosos, e nunca, assim, nunca não, mas em menor proporção se comparado aos brancos, né? Então, além dos erros de informações, ele apontava sempre como maior potencial de reincidência quando o réu era negro em detrimento de um réu branco, né? Então, aí depois tem as referências com os links, se vocês quiserem olhar, eu coloquei só para exemplificar, né? Bom, em relação à questão do tratamento de dados relacionados a esses dados que são coletados, né, por meio do reconhecimento facial e outros dados que possam ser utilizados na persecução criminal, o que nós temos, por enquanto? A Constituição Federal, que no artigo 5º, né, por força da emenda 115 de 2022, colocou como garantia fundamental o direito à proteção de dados, inclusive nos meios digitais. Então, a gente tem um direito fundamental à proteção de dados, que deve aí nortear também eventual produção legislativa sobre o tema. A Lei Geral de Proteção de Dados, que é a Lei 13.709 de 2018, ela traz princípios importantes, finalidade, necessidade, transparência, segurança da informação e, sobretudo, não discriminação. São princípios que também estão presentes no projeto de lei da LGPD criminal, tá? Eu não coloquei aqui, mas tem o link depois para o projeto, para quem quiser olhar, vocês vão identificar esses princípios ali também, né? Mas a Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi expressa, como eu já antecipei aqui, em dizer que há uma necessidade de criar uma legislação específica em relação aos dados tratados para fins de segurança pública. Então, a gente não tem uma regulamentação disso na legislação vigente, isso demanda aí uma regulamentação que ainda não veio, tá? No âmbito da Europa, nós temos uma diretiva, que é uma diretiva bem interessante, a diretiva de 2016, 680, ela fala da proteção de dados referentes à prevenção, investigação, detecção, repressão de infrações penais ou execuções de sanções penais, livre circulação de dados e assim por diante. Tem o link para quem quiser olhar. Então, lá, além da GDPR, né, e das diretivas sobre proteção de dados, a gente tem uma diretiva específica sobre esse tema, né? Nós não temos nada específico, mas essa diretiva ela acabou influenciando a criação do nosso projeto de lei. Então, o projeto de lei 1515 de 2022, ele não surge do nada, ele tem uma inspiração nessa diretiva, assim como a nossa LGPD se inspirou na GDPR, né? A gente tem ali uma influência, eventualmente, dessa diretiva também. O nosso projeto de lei, na verdade, é um projeto de lei sobre proteção de dados, né? Então, eventualmente, nós teríamos aí uma regulamentação falando do tratamento de dados para fins de segurança pública, defesa nacional, investigação e repressão
de infrações penais, né? Mas enquanto a gente não tem nenhuma regulamentação específica sobre inteligência artificial, enquanto a gente não tem nenhuma regulamentação específica sobre tratamento de dados na persecução criminal, a gente tem essa questão da insegurança jurídica na utilização disso como um instrumento aí da investigação e do processo. Em virtude disso, como alguns estados já estavam adotando essa questão do reconhecimento facial como algo ali de política criminal, de política de segurança pública, etc., em âmbito estadual foram surgindo algumas regulamentações. Eu mencionei algumas aqui, como o Ceará, o Rio de Janeiro, Minas Gerais, Alagoas, o Distrito Federal, que regulamentam ali essa questão do reconhecimento facial, né? E a do Distrito Federal, em especial, uma legislação muito interessante para olhar, porque ela detalha um pouco mais em comparação às outras essa questão do reconhecimento facial para fins de segurança pública. As outras legislações vão discutir o reconhecimento facial de maneira geral, mas a do Distrito Federal fala especificamente dessa questão da finalidade de segurança pública. Então, são legislações interessantes para observar. A Bahia foi um dos primeiros estados ali a utilizar o sistema de reconhecimento facial. Nós tivemos um relatório que foi elaborado pela Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, enfim, né? E pela LAPIM, né? A gente vai ver que é o laboratório também que faz uma pesquisa sobre o uso da inteligência artificial, que o Estado da Bahia utiliza mais de 80 câmeras com tecnologia de reconhecimento facial desde 2018 em diferentes regiões, né? E que o uso de tecnologia de reconhecimento facial tem sido instrumentalizado sem o aparato de nenhuma norma específica, mas que vem sendo fundamentado só de forma genérica, né? O que tem sido utilizado para fundamentar o uso do reconhecimento facial na segurança pública? O artigo 144 da Constituição, que é o dispositivo que vai falar da polícia, enfim, né, das espécies de polícia, enfim, da atividade de cada uma dessas polícias, da polícia civil, investigativa, repressão de crime, etc. E esse é o dispositivo que está sendo utilizado para respaldar o argumento do uso de qualquer ferramenta para manutenção da ordem em espaços públicos. E aí qualquer ferramenta, incluindo o reconhecimento facial. Então, a gente tem tudo de forma muito genérica, né? Aqui é uma outra pesquisa desse LAPIM, né, que é o Laboratório de Políticas Públicas em Internet, que traz alguns dados sobre a inteligência artificial e sobre o reconhecimento facial, e ela traz um exemplo que aconteceu com o uso do reconhecimento facial no Rio de Janeiro, né? No Carnaval de 2019, vejam, uma mulher foi presa sendo confundida pela tecnologia de reconhecimento facial com outra que havia cometido o crime. Vejam um paralelo do caso da Fabienne que eu mencionei para vocês agora há pouco, né? Só que lá as pessoas reconheceram a foto dela. E só após constatado um erro na formação do banco de dados da polícia é que se verificou que a mulher que eles haviam identificado pelo reconhecimento facial não era a mulher que eles procuravam, porque ela já estava presa, inclusive desde 2015, né? E ela só foi liberada, né, depois que se identificou esse erro no banco de dados da polícia. Então, essa é uma das situações que nós podemos verificar aí relacionada ao reconhecimento. Também a rede de observatórios de segurança, numa análise que foi feita também em 2019, porque em 2018 e 2019 nós tivemos vários pilotos, né, principalmente na Bahia e no Rio de Janeiro, no período de carnaval. Também constatou que havia uma dificuldade muito grande em estabelecer informações completas dos perfis dos indivíduos presos ou abordados a partir do uso da tecnologia, né? Também verificou que 90,5% das pessoas presas ou abordadas eram negras e 9,5% eram brancas, né? E no que se refere à abordagem, 24,1% foram prisões em detrimento do tráfico de drogas e roubo, né? Principalmente essa questão do reconhecimento facial é sempre apontada para esses crimes, que são ali os crimes que mais aparecem também, os mais recorrentes, né? Crimes patrimoniais e o tráfico de drogas, tá? Então, mais um exemplo aí do eventual enviesamento
da utilização dessa tecnologia. Bom, mas é só ruim, né? Enfim, só tem um lado negativo, ou ela só serve para reconhecimento de pessoas que eventualmente, potencialmente praticaram crimes? Não. Ela também pode ser utilizada para o reconhecimento de vítimas e de pessoas desaparecidas, né? Principalmente no tráfico de pessoas, ela é muito interessante, né? Tem um exemplo, que é essa Marinus Analytics, né? Que utiliza inteligência artificial para estabelecer ferramentas de identificação e localização de vítimas de tráfico de pessoas. Por que no tráfico de pessoas isso é tão importante? Principalmente se houver uma intenção de tráfico internacional, né? De levar a vítima para outro país. Porque se eu não identifico e não localizo essa vítima enquanto ela está no Brasil, depois é muito mais difícil, para não dizer impossível, localizá-la. É mais difícil essa rastreabilidade, saber para qual país ela foi encaminhada, localizá-la nesse outro país. A gente tem a questão da cooperação jurídica internacional, que não é muito fácil. Então, o mais interessante, né, no que tange ao tráfico de pessoas, é tentar identificar e localizar a vítima ainda dentro do território nacional, principalmente pensando no tráfico internacional. Então, esse tipo de tecnologia pode ser muito interessante. Nós vamos ver que o Código de Processo Penal também se preocupou com isso, porque uma das pouquíssimas disposições que nós temos falando de localização, metadados e etc., foi uma alteração trazida em 2016 pela lei que alterou também o Código Penal relacionado ao crime de tráfico de pessoas, para abordar essa questão da localização da vítima e essa questão de utilização de dados e localização e etc., em relação às vítimas de tráfico de pessoas, né? Então, uma alteração de 2016, tanto ao Código Penal, que alterou o tipo penal para que o tráfico abordasse diversas finalidades, né, para efeitos de exploração sexual, servidão, venda de órgãos, né, enfim, transplantes ilegais e assim por diante. Então, tem várias situações. Antes a gente só tinha o tráfico de pessoas para fins de exploração sexual. Só em 2016 nós passamos a ter o tráfico de pessoas com várias finalidades estabelecidos, salvo engano, no 149 do Código Penal, tá? Então, e essa mesma lei de 2016 traz algumas políticas de prevenção e repressão ao tráfico e altera o Código de Processo Penal, trazendo os artigos 13A e 13B, que falam de investigação relacionada ao tráfico de pessoas, né? Quando eu utilizo essa tecnologia para identificação e localização de vítimas, isso pode ser muito interessante, porque isso economiza tempo também na análise de imagens, isso facilita, né? Quanto mais rápido eu consigo identificar e localizar, como eu mencionei, maiores as chances de êxito, não só de identificar o criminoso e eventualmente conseguir ali, né, estabelecer uma ação penal contra ele, etc., mas principalmente por conta de identificação da vítima, né? Então, também pode ser utilizado, o reconhecimento não é só utilizado para identificar criminosos, também tem outras finalidades interessantes, né? Outra finalidade interessante da inteligência artificial é a identificação de conteúdos ilícitos na rede. Isso também vale para o tráfico de pessoas e vale para outras questões também. Eu posso utilizar os algoritmos auxiliando nas investigações, identificando determinados conteúdos, padrões de conteúdo, identificando características de aliciadores, direcionando a investigação. Então, nesse caso aqui, né, a gente está falando especificamente do tráfico de pessoas, mas isso pode servir para outras situações, né? Eu posso estabelecer características, normalmente de anúncios relacionados ao tráfico sexual, identificar padrões de comportamento, mecanismos de linguagem utilizados pelos criminosos. Então, o algoritmo ele tem ali uma precisão bastante interessante de detecção desses comportamentos na rede. Então, ele também pode ser utilizado de uma forma bem interessante nesse aspecto. Bom, nós temos muitos dados no processo penal, dados cadastrais, de identificação de titular de um serviço, metadados, geolocalização, dias, horários, conexão, duração, provedores, equipamentos, enfim, a gente vai falar um pouco sobre geotagging, geofencing, né, que foram utilizados, aí, mecanismos de investigação que foram utilizados recentemente, dados de conteúdo, informações financeiras, tributárias e diálogos de comunicação, e os dados biométricos, que também podem vir de reconhecimento, mas também de outras situações, né? Impressões digitais, registros de íris, amostras de voz,
e assim por diante. Tudo isso pode ser utilizado na investigação, tudo isso pode ser relacionado de uma forma muito mais efetiva com o uso da inteligência artificial, né? Todas essas informações interessam à investigação e ao processo, elas surgem e são utilizadas pela polícia, pelo Ministério Público, e a inteligência artificial pode otimizar alguns desses processos de análise e cruzamento de informações. Um deles é o GeoOffens, né? Não sei se vocês já ouviram falar, imagino que sim, é o que a gente chama de mapeamento de presença digital, né? Ele significa cerca geográfica, no final das contas, mas ele é um sistema de rastreio de celulares em que eu determino uma determinada área de localização, né? Eu sei por onde aquela pessoa passou a partir daquela geolocalização. A inteligência artificial ela pode ser utilizada aqui exatamente no cruzamento, identificação das relações desses pontos, análise dos dados obtidos. Essa tecnologia de GeoOffensing, ela foi utilizada no caso da Marielle, né? A gente está aí ainda de novo à tona com as discussões sobre o caso Marielle. Mas em 2020, o STJ decidiu que o Google deveria cumprir uma ordem judicial que determinou o fornecimento ao Ministério Público e à Polícia Civil do Rio de Janeiro de dados estáticos, tráfego e metadados, de usuários dos serviços Google e Waze que passaram pela Transolímpica no período de 15 minutos, no dia 2 de dezembro, com o objetivo de identificar essas pessoas eventualmente envolvidas no crime praticado contra a Marielle. Então, o GeoOffensing foi utilizado nesse caso, que, enfim, é um caso interessante aí, né, de bastante repercussão, e ele também foi utilizado nos ataques de 8 de janeiro, né? Não sei se vocês se recordam, né? Esse ano nós tivemos aí os ataques em 8 de janeiro, enfim, né? Que aconteceram e que foram praticados por diversas pessoas, e aí a questão era como identificar essas pessoas, né? Como é que eu sei quem estava ali, enfim, praticando aqueles comportamentos? Um dos aspectos era o GeoOffensing, né? Essa questão de estabelecer os parâmetros via sinais de celular, né? E o outro foi o geotagging, que é a utilização também daquilo que foi postado na rede pelas pessoas que lá estavam. Então, a pessoa foi lá, depredou o patrimônio público e ainda postou uma foto. Então, a partir das tags, né, das marcações feitas nas redes sociais, eu consigo identificar essas pessoas, né? Então, fui lá, postei uma foto e eu consigo identificar, coloquei a tag, né, hashtag Brasília, sei lá, qualquer coisa do gênero, ou marquei a localização, eu consigo identificar aquelas pessoas que ali estavam naquele momento, naquele horário, pelas redes sociais. Então, eu marco uma localização geográfica e, a partir disso, eu consigo identificar se aquela pessoa estava ali ou não. Só que vejam que interessante. Até então, eu precisaria que essa pessoa marcasse, né, de alguma forma estabelecesse uma tag de localização para identificar que aquela pessoa estava naquele local, tirou aquela foto, né, e assim por diante. A inteligência artificial não precisa disso. Mesmo que eu não faça a tag, mesmo que eu não tenha a marcação de localização, pelos pixels da foto, eu consigo localizar com uma precisão bastante razoável, utilizando a inteligência artificial, de onde aquela foto né? Onde aquela foto foi tirada, né? Qual é a origem daquela foto. Então, vejam que interessante, a inteligência artificial agrega ali um aspecto interessante, sem a necessidade das tags, tá? Então, por isso que eu acabei falando do geotagging e GeoOffensing, porque a inteligência artificial vai influenciar, como eu disse, né, principalmente no GeoOffensing, no cruzamento de informações, e no geotagging, inclusive pela possibilidade de identificar a localização só pela foto, pelos pixels da foto, independentemente de ter colocado uma tag de localização. Bom, feitas essas considerações, acho que também é interessante falar que no processo penal nós vamos lidar também com provas digitais, evidentemente, principalmente áudios, vídeos, fotografias digitais. Então, isso é prova documental. Isso também é um grande problema. Por que é um grande problema? Porque a inteligência artificial pode não só alterar fotos, né? A gente vai falar um pouco sobre isso na sequência, principalmente de falsos nudes, né? Mas ela também pode alterar voz.
A Microsoft tem um sistema de inteligência artificial, enfim, já é bastante conhecido até, que imita a voz humana em apenas 3 segundos, né? Eu consigo simular, eu ouvi a voz, eu consigo simular a sua voz falando outra coisa, né? Completamente diferente daquilo que eu disse. E aí, isso pode ser um grande problema, né? Não só relativo à demonstração de que essa prova não é uma prova verdadeira, mas principalmente, e aí a gente já entra um pouco na parte de direito penal, é a utilização disso para a prática de fraudes, por exemplo. Né? Manda uma mensagem, é um outro nível, né? Eu estou aqui com o seu filho, eu preciso de tanto dinheiro, enfim, para o resgate, senão ele vai, né? Enfim. Ao invés de fazer isso, o que eu faço? Eu invento, eu pego 3 segundos da voz de alguém e mando um áudio. Veja um nível de credibilidade que isso pode trazer para a aplicação de um golpe. Né? Poxa, mas é o áudio da minha filha, é o áudio do meu filho, é o áudio do meu esposo. Como é que eu vou saber se é ou não é? É muito mais difícil para as pessoas identificarem uma situação de golpe. E é muito mais fácil para o golpista enganar, né? Então, uma outra possibilidade. Né? Outra situação foi até uma notícia compartilhada lá no grupo, né? E eu achei a notícia em português, que ela foi replicada por uma outra revista aqui, né? Uma outra matéria, que é a inteligência artificial sendo utilizada de identificar uma senha digitada no computador. Então, estou aqui conversando com vocês, e falo, enquanto estou aqui conversando com vocês, deixa eu ver aqui meu saldo bancário. Aí a pessoa vai lá, enquanto eu estou aqui teclando, eu consigo identificar o que eu digitei aqui, aí ela vai lá, entra no meu aplicativo Internet Banking, ela tem a minha senha, e vai lá e faz uma transferência da minha conta para outra conta. E aí? Que crime é esse? Tem crime aqui? É furto? É estelionato? É invasão de dispositivo informático? Né? Vejam, eu tenho lá o crime de furto, né? Em 2021, nós tivemos a inserção do furto mediante fraude, que é o 155, parágrafo 4º. Tem uma pena, é qualificado, né? Uma reclusão de 4 a 8 anos, muda o parâmetro de pena para maior. Se o furto mediante fraude é cometido por meio de dispositivo eletrônico ou informático, conectado ou não à rede de computadores, com ou sem violação de mecanismo de segurança. Né? Então, eventualmente, poderia discutir aqui esse aspecto. Ou a utilização de programa malicioso ou qualquer outro meio fraudulento. Né? Poderia enquadrar, portanto, num furto mediante fraude, estou ali subtraindo, né? Então é uma conduta do agente, não tem a entrega, né? Diferente do estelionato, que o estelionato a vítima é enganada para entregar valores, né? No furto, a vítima não entrega valores, os valores são tomados, né? Subtraídos pelo agente. Invasão de dispositivo informático não me parece ser o caso, porque eu não tenho, de fato, uma invasão no dispositivo informático. Eu tenho ali algo, né, um software que eu estou utilizando que é capaz de identificar aquilo que está sendo teclado. Mas eu coloquei aí também para a gente pensar a invasão de dispositivo informático, também um crime alterado em 2021, enfim, que ganhou ali outras situações, mas não consegui enxergar dentro desse dispositivo essa situação que nós estamos comentando. E a fraude eletrônica, né? E aí essas situações, como eu falei, de áudios falsos, né? E etc., eventualmente poderiam se enquadrar aqui, também pena de 4 a 8 anos, se é cometido com a utilização de informações fornecidas pela vítima, não necessariamente, ou por ter sido induzido a erro por meio de redes sociais, contatos telefônicos, envio de correio eletrônico fraudulento ou qualquer outro meio fraudulento análogo. Então, também aí aquela situação de recriar, né, um áudio com a voz de outra pessoa, né, de forma fraudulenta, me parece que se enquadraria no estelionato, e aí seria aqui estelionato eletrônico. Né? Ainda, a gente tem a inteligência artificial e os deep nudes, né? É uma situação que vem crescendo bastante, né? Pegar uma foto de uma rede social, uma foto pública, não só da rede social, né? Joga no Google, é possível encontrar fotos de forma relativamente fácil, nossas, né? De qualquer rede, de qualquer currículo Lattes, qualquer coisa, né? Aparece ali. E aí eu pego essa foto e eu tenho 2 possibilidades, né? Ou eu faço uma fotomontagem ou eu consigo remover por inteligência artificial a roupa, né? Então, se eu tenho uma foto, por exemplo, enfim, né? Uma roupa mais
roupa de praia e tal, eu consigo remover essa roupa, ou consigo fazer uma fotomontagem e colocar aquele rosto numa situação de nudez, né? Então, os nudes falsos, eles também vêm crescendo bastante. Eu coloquei uma notícia de 2020, mas nós temos aí outras, até mais recentes, tratando dessa questão. Eu, inclusive, recebi uma situação como essa, né, de uma moça em que a foto dela no WhatsApp foi colocada numa situação de nudez e divulgada num site de prostituição. E aí isso é um grande problema, né? Porque por mais que eu consiga fazer a perícia identificar que aquela foto não é uma foto real, foi uma fotomontagem, assim por diante, imagine o impacto disso para a vida da vítima, né? Pessoal, profissional e assim por diante. As dificuldades de remover esse conteúdo, principalmente porque geralmente isso está em site estrangeiro. No caso dela, o site de prostituição era, acho que búlgaro. Então, as dificuldades são enormes para a gente conseguir identificar o agente, remover conteúdo, enfim, né? Conseguir ali estabelecer alguma espécie de responsabilidade na seara criminal, né? Na civil também, né? Tem aí essas dificuldades. Bom, criando o Deep Nude, a gente tem a possibilidade de crime do ECA, né? Se for menor de 18 anos, que é principalmente o 241C, simular a participação de criança e adolescente em cena de sexo explícito ou pornográfica, por meio da adulteração, montagem ou modificação de fotografia, vídeo ou qualquer forma de representação visual. Me parece que essa situação para menores de 18 anos estaria inserida nesse dispositivo do ECA. E para os maiores de 18 anos, a gente tem o 216B, registro não autorizado de intimidade, mas que tem um parágrafo único, que traz uma figura equiparada, e que diz que incorre na mesma pena quem realiza montagem em fotografia, vídeo, áudio ou qualquer registro com o fim de incluir pessoa em cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo. Então, aí me parece que se enquadra, eventualmente, essas situações dos falsos nudes aqui no 216B. Isso só produzir, né? Sem falar no compartilhamento, né? Então, tem aqui esse dispositivo para nós olharmos também. Bom, além dessa questão, fake news, né? Os algoritmos de inteligência artificial, eles podem tanto criar conteúdos que parecem reais, mas não são, né? Deepfakes, né? Então, isso também é uma possibilidade aqui, influenciar a opinião de pessoas, confundir verdades, enfim, né? Direcionar discurso político. E ele também acaba contribuindo no compartilhamento, né? Facilitando o compartilhamento disso, e é por isso que a gente tem o projeto de lei das fake news, né? Eu me lembro se eu já cheguei a falar alguma coisa sobre ele aqui, mas acho que vocês já abordaram isso de algum modo. Eu só peguei alguns pontos que eu acho que são importantes e que eventualmente se relacionam com a questão das fake news de forma mais específica. Bom, esse projeto de lei das fake news, na verdade, como vocês sabem, não é um projeto de lei só das fake news, ele se chama Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. É o projeto de lei 2630 de 2020, que ora fica escondido, ora ele volta à tona quando acontece alguma coisa, né, de grande repercussão. Ele traz uma discussão enorme sobre o excesso e controle do monitoramento e monitoramento das plataformas por parte do Estado, né? Exatamente porque o projeto vai trazer essa questão de que as plataformas têm uma condição de controlar um pouco mais aquele conteúdo, principalmente o conteúdo que configure crime, né? Crime contra a criança, adolescente, crime contra as mulheres, discurso de ódio, fake news. Então, de alguma forma, ele vai trazer aí um viés voltado para essa questão, principalmente do monitoramento pelas plataformas de determinados conteúdos. E exatamente faz isso por conta do crescimento do discurso de ódio, das fake news e outras situações de crimes, em especial, que acontecem aí nesse contexto. Então, eu separei os principais pontos, não são os únicos, porque o projeto é bem extenso, mas alguns pontos que o projeto traz, que é a responsabilidade e transparência no uso das redes sociais, proteção de crianças e adolescentes, remoção de conteúdos ilícitos, né? Então, as plataformas já fazem isso, na verdade, né? Os algoritmos identificam já comportamentos que, eventualmente, são contrários à política de uso da plataforma e, muitas vezes, remove, né? Enfim, a página
em virtude disso. Então, isso já existe, né? A questão aqui é fazer com que as plataformas, de fato, removam esse conteúdo mais rapidamente, porque muitas vezes, tem até uma pesquisa que eu já mencionei aqui em outras oportunidades, né? Da Verifact da Intercept com a SaferNet, falando, né, no período da pandemia ainda, das dificuldades de remoção de conteúdo ilícito, né, que as plataformas demoram razoavelmente para a remoção desse conteúdo. Então, o projeto de lei vem também um pouco nessa toada de remoção de conteúdo ilícito em 24 horas, né, veda o funcionamento de contas inautênticas e automatizadas, enfim, pagamento de multa em caso de descumprimento de decisões judiciais. Aí eu destaquei o artigo 11, porque ele fala no aprimoramento do combate à disseminação de conteúdos ilegais, né, principalmente crimes contra o Estado Democrático de Direito, tudo muito atual, né? Crimes contra o Estado Democrático de Direito, terrorismo, crimes contra crianças e adolescentes, racismo, violência contra a mulher e a infração sanitária por conta do período da pandemia ainda, porque esse projeto é de 2020. Ele traz um tipo penal, é o único tipo penal que eu encontrei lá, que é o artigo 50, que é promover, financiar, né, mediante uso de conta automatizada, outros meios ou expedientes não fornecidos diretamente pelo provedor, divulgação em massa de mensagens. Seria ali uma tipificação de fake news. E ele também altera o Marco Civil da Internet, pretende, né, alterar o Marco Civil da Internet. O 21 ele já existe, mas ele ganha ali a questão do provedor remover o conteúdo dentro da sua disponibilização e tal, de imagens ou representações de violência ou cenas de exploração ou abuso sexual de crianças ou adolescentes, né? Então, ele tem ali, além da questão da violação de intimidade, cena de nudez ou atos sexuais sem autorização dos seus participantes. Então, ele reforça e traz essa questão específica em relação à criança e adolescente que não está no 21 do Marco Civil. Bom, falando também sobre inteligência artificial e crime, a gente tem a questão dos crimes contra a propriedade intelectual, né? Essas imagens que eu coloquei no início, eu que fiz usando inteligência artificial. Então, quem é a autora da imagem? Sou eu, o criador do software, né? Enfim, da plataforma, nós dois. Como é que fica essa questão da propriedade intelectual? É também uma discussão para a gente pensar. E na parte criminal, porque violação do direito do autor também é um crime previsto no Código Penal. Então, também é uma discussão aí interessante para olhar. E já me encaminhando aqui para o final, para a gente ter um tempinho para fazer algum debate, eu também coloquei a questão dos sistemas autônomos e responsabilidade, né? Tem lá um sistema autônomo de inteligência artificial que permite autorreprogramação e, às vezes, ele não responde àquilo que foi programado. Esses sistemas, eles também são suscetíveis de falha e não necessariamente eu utilizo esse sistema como uma intervenção humana, enfim, né? Dolosa ali, né, maliciosa e tal, destinado a uma determinada finalidade, né? E aí a questão é, os robôs, eles podem ser criminalmente responsáveis, né? Pensando no nosso sistema penal, né, a gente discute responsabilidade penal para a pessoa jurídica, que é uma ficção, enfim, exatamente porque o nosso sistema penal ele foi criado, pensado para a pessoa física, ser humano, né, enfim, com vontade, consciência, né? Será que esses elementos que compõem os elementos subjetivos, né, dolo e culpa, para os seres humanos também poderiam ser aplicados às máquinas, né? Tem um autor de direito penal de uma universidade da Espanha, né? Ele fala sobre inteligência artificial e ele fala bastante dessa questão dos sistemas autônomos, chama Carlos Romeu Casabona. E ele tem uma entrevista, enfim, uma matéria divulgada que ele menciona que a responsabilidade para delitos produzidos por sistemas de inteligência artificial autônomos é atribuída às pessoas físicas. Né? Desculpa, às pessoas jurídicas. Quem desenvolveu? Tá, mas quem desenvolveu? Na verdade, é uma pessoa física. Então, eu passo do sistema autônomo para a pessoa jurídica que desenvolveu, para depois responsabilizar a pessoa física que representa a pessoa jurídica.
Então, são dois problemas, na verdade, né? Porque eu também tenho as discussões sobre responsabilidade penal, pelo menos da pessoa jurídica, né? Enfim, e ele fala, né? Ele aponta aí algumas correntes, ele fala que quem deveria responder por esse tipo de crime praticado por sistema autônomo seriam os seres humanos que participaram do desenvolvimento do software de inteligência artificial. Acho também bastante complicado, porque, enfim, imagina, né, a quantidade de situações que podem acontecer e esses indivíduos serem responsabilizados por um comportamento que não foi praticado por eles efetivamente. Então, eu estou punindo alguém que não praticou o comportamento efetivamente, que não praticou a conduta. A conduta foi de produzir o software, não foi a conduta de praticar o crime X. Percebem? Então, eu estou punindo alguém sem que ele tenha praticado a conduta, o comportamento criminoso. Então, também isso, para mim, é bastante aí discutível, né? Para além da discussão ali desses sistemas como instrumento mesmo para a prática de crime, né? Enfim, essas eram algumas aí discussões que eu achei que seriam interessantes. É claro, tem bastante coisa para abordar, né? Mas eu quis trazer acho, os principais pontos que eu achei interessantes do direito penal, do processo penal. Claro, como eu disse, não sou a pessoa que tem todas as respostas longe de mim, eu só quis mesmo trazer algumas coisas para nós pensarmos juntos sobre todos esses desafios que a inteligência artificial, para além de outros, né? Todos esses desafios que a inteligência artificial traz para o direito penal, para o processo penal, novos crimes, novos comportamentos, discussões sobre responsabilidade, prova, investigação, segurança pública e assim por diante, né? Enfim, era isso, eu espero que tenha sido, enfim, útil o que eu... Excelente, Cris. Poxa, são muitas questões e a complexidade por si só já nos faz, né, pensar demais, refletir muito sobre todas essas questões, todas essas vertentes, né, dessas situações da inteligência artificial. Eu vou passar a palavra para a Alessandra, depois para o Rodrigo, que são os mediadores aqui, para eles fazerem algum questionamento, as suas colocações. Depois nós voltamos aqui para os questionamentos e as perguntas do pessoal que está acompanhando aqui. Tá bem. Tá certo. Doutora Cris, nossa, durante a sua palestra, assim, minha cabeça voou, né? Eu encerrei, quando você encerrou, eu pensei no Homem Bicentenário, que era um filme que marcou muito a nossa infância, né? Que a gente ficava pensando que o robô ia ser aquilo, o robô humanizado, né? E Sim. o que a gente vê hoje, não. É um robô dentro do computador, né? Não é como o rádio, né? Que vem a voz só e a gente não vê. Mas dentro disso tudo, o que chama muito a atenção é essa questão de levarem para o mal, né? E a gente não ter a regulamentação. E aí, traçando um paralelo com a Justiça do Trabalho, na semana passada, quinta e sexta, nós tivemos o congresso do tribunal aqui da 15ª região. E uma das palestras foi a respeito de inteligência artificial e a segurança até dentro do processo seletivo dentro das empresas, por conta das questões discriminatórias, né? Mulheres, negros, índios, toda a população que é mais discriminada. O que foi falado é que muito está se falando assim, que vão existir os programas, já existem para fazer o processo seletivo, mas sempre para ser confiável, esse programa precisa ter sido não é revisitado, ai, meu Deus, fugiu a palavra. Quando a gente corrige, não é corrige, revisado por um humano, né? Uma revisão humana.
que isso é a tendência do mundo, isso foi até falado de congressos internacionais que estão falando isso, e aí isso, qual é o que você enxerga disso com relação aos crimes que estão sendo cometidos? Porque são feitos programas para fazer todos esses crimes, lógico que é tudo como se fosse uma droga, né? Tudo por baixo do pano, tudo na ilegalidade mesmo. Você sabe se existe alguma coisa sendo feita além desses projetos de lei, ou assim, quem estuda essa inteligência artificial para tentar barrar isso? É difícil, né? Porque existem alguns estudos, enfim, trabalhando diversos aspectos relacionados à inteligência artificial, inclusive aspectos éticos, que a gente nem abordou aqui e tal, nem era, enfim, né, não foi muito direcionado para essa questão, mas inclusive a questão dos aspectos éticos da inteligência artificial e tudo mais. Essa questão de ser revisado pelo ser humano é engraçado, é uma diretriz que existe no projeto de lei, na diretiva europeia, salvo engano, tem um trecho que ela fala sobre isso, né, que sempre seja analisado por um ser humano, enfim, que tenha ali uma análise do ser humano, e se discute muito isso na utilização da inteligência artificial, embora isso não signifique tanto assim, na minha opinião, né, porque como a gente já falou aqui, mesmo que eu tenha ali um ser humano analisando ali, né, enfim, programando, estabelecendo as combinações dos algoritmos, os algoritmos a serem utilizados, isso pode ser enviesado, isso pode ser direcionado para um determinado aspecto, uma determinada finalidade. Então, não sei o quanto disso é efetivamente, né, útil, né, o quanto é efetivo necessariamente. Esse é um ponto. O segundo ponto é que é difícil você controlar isso, principalmente pensando ali em crimes praticados nesse contexto, assim. A tecnologia sempre vai evoluir muito mais rápido do que a legislação, isso é fato, né? É claro que o Brasil é bastante atrasado. Agora, até que a gente tem uma produção legislativa razoável, muito embora também não necessariamente de qualidade, não necessariamente atenda às demandas, às necessidades, mas a questão é de que a tecnologia, os recursos, né, tecnológicos, eles evoluem de forma muito mais rápida. É difícil você disciplinar isso de forma adequada e abranger todas as situações que vão surgir a partir disso, né? Enfim, não tem como regulamentar tudo. Algumas coisas serão, né, regulamentadas somente daqui a algum tempo, e enquanto isso nós vamos aí patinando aplicando, enfim, nessa sensação de insegurança jurídica, muitas vezes, como acontece no reconhecimento facial. Então, não sei se eu respondi sua pergunta, né? Se eu enrolei. É mais assim, para discussão mesmo, porque é tudo muito novo, né? E a gente fica assim, perdido realmente, né, nessas questões, e cada vez que a gente se aprofunda no assunto, né, com a sua palestra, que foi assim maravilhosa, muito esclarecedora, a gente fica com medo, cada vez mais com medo, né, porque podem pegar uma foto nossa, de uma que está na rede social, está nas nossas páginas, e a gente ser incriminado por algo que a gente não fez, né? E essa questão da voz também, assim, é bem preocupante, né? Mais preocupante que acho que a face, né? Foto, vídeo, assim, nós já tivemos, principalmente no período de eleições, né? Videomontagens em que, com a utilização da inteligência artificial, eu consigo ali colocar o rosto do Obama falando mal do Trump, enfim, né? De uma forma bastante incrível, né? Que as pessoas no geral nas fake news escritas já têm dificuldade de identificar. Imagine uma situação como essa em que eu imito a voz ou que eu faço ali uma videomontagem utilizando o rosto com o uso da inteligência artificial, né? E assim, eu acho que também é importante desmistificar a questão de que é a inteligência artificial ou são recursos que quem tem muito conhecimento de tecnologia pode fazer. Mentira, né? Qualquer um pode fazer
não é difícil, é só entrar, não precisa nem num buscador específico, nada. Entra lá no Google, como, né, criar um vídeo, uma foto, tem vários aplicativos, enfim, abertos, fáceis, de fácil acesso, que você consegue fazer isso tranquilamente. Então, não é uma coisa que demanda grande conhecimento, como a maioria dos crimes também praticados na internet não demandam, né? Que são praticados, não demandam um grande conhecimento de tecnologia. São crimes muito pontuais que demandam esse conhecimento. No geral, são recursos que são de fácil acesso, e que é por isso que há uma preocupação, né, de que os crimes só cresçam nesse sentido, né? Sim, sim. O Fernando Henrique está comentando aqui no chat que ano passado, no segundo turno das eleições, fizeram uma deepfake do Jornal Nacional, invertendo o resultado das pesquisas, né? E isso é para levar o público a erro, né? Então, essa questão, mais do que as fake news, eu acho que as deepfakes, que têm uma possibilidade de convencimento, né, que parece ser ainda mais de credibilidade maior, né, por conta de ser muito parecido, muito próximo do que seria um vídeo real, um áudio real, eu acho que é a maior, ou deve ser a maior preocupação das próximas eleições, assim, né, mais do que fake news e etc. Porque realmente a maior parte das pessoas, a população em geral, tem dificuldade, falta informação, tem dificuldade de identificar fake news, né, texto e tal, recebem tudo pelo Zap, né? e recompartilham e etc. E quando é uma coisa que traz ali, que parece ter uma credibilidade, né, que é muito próximo de algo que é real, isso é ainda mais difícil de identificar e de convencer as pessoas e de informá-las a respeito. Então, eu acho que o Tribunal Eleitoral, né, os tribunais eleitorais já vêm se preocupando, né, desde 2018, criaram várias medidas, resoluções, enfim, vem adotando diversas posturas de combate às fake news, né, mas isso eu acho que tende a piorar, né, na minha opinião. Sim, sim. O Fernando está falando que é a voz do Bonner, e aí me veio que os santinhos, né, das eleições, que é a carinha lá do candidato, virou santinho mesmo, né, diante disso tudo, das deepfakes, virou santinho mesmo. Sim. Doutor Carlos, acho que eu vou passar para o Rodrigo, Tá. se ele Tá tiver bom. alguma Observação questão, aí. né? Uhum. Tá bom. Obrigada. Mas esse assunto, né, Cris, que você trouxe a essas questões, esses percentuais de como a inteligência artificial é direcionada, né, para uma situação, é preocupante demais, né, essa questão desse viés, né, do viés racista, do viés de gênero, tudo mais. Isso é extremamente também é uma situação muito preocupante, né? E tudo isso a gente observa que essa questão, só estou fazendo um parênteses aqui antes do Rodrigo iniciar, mas essa questão da inteligência artificial, ela tá gerando, né, principalmente depois desse chat GPT, né, porque nós tivemos lá o AlphaZero, que era lá o do Google, né, isso em 2020, se não me engano, mas muito depois dessa situação do chat GPT, que criou essa inteligência artificial generativa, que trouxe, né, parece que aflorou mais essa discussão, né, porque ele está, na realidade, transformar as experiências humanas, né? Até que ponto isso, né? Nós estávamos aqui com um palestrante, a última reunião que nós tivemos aqui da comissão, que é um engenheiro elétrico, se não me engano, né, Ana? Me corrija aí, que trabalha também no ramo automobilístico, com inteligência artificial, e até o Rodrigo fez uma colocação dessa, né, de uma inteligência artificial, uma arma, por exemplo, né, um drone ou alguma arma utilizada por inteligência artificial, e aí o outro estado que está ali em guerra também utiliza essa tecnologia. Como é que fica isso, né? Então, são situações que estão mudando significativamente as experiências humanas, né? Até eu li um livro esses dias aí, que chama A Era da Inteligência Artificial, né? O Nosso Futuro como Humanos, que é um ex-CEO do Google, um livro muito interessante, né?
E ele comenta que o carro substituiu o cavalo, né? A força de tração do cavalo, o fuzil substituiu o mosquete. Agora não, a inteligência artificial está substituindo a forma, né? Muitas vezes, de pensar, né? Do ser humano, que o ser humano tem como uma razão de vida a descoberta, né? O intelecto, a disposição para novas situações, e isso muitas vezes com a inteligência artificial vai se criando o que popularmente a gente fala, nós estamos emburrecendo, né? Porque muitas vezes a inteligência artificial, dependendo da forma como é feita, ela realmente nos traz uma situação de conforto ou de dependência que ela acaba modelando, né, a sociedade como uma forma de experiência aí nova, né? Então, isso que é preocupante. E só fazer esse pequeno parênteses aí sobre essas colocações que você fez, que realmente me chamou muito a atenção, esses percentuais de crimes, né? De detecção de crimes aí praticados por negros e assim por diante, né? Como isso impacta, né? De uma forma negativa até, né? Mas Sim. vamos lá, Rodrigo. Fique à Oi, vontade aí. obrigado, Carlos. Bom, parabéns, Cris, pela apresentação. Como sempre, eu fico pensando um monte de coisa aqui depois que a gente conversa. Mas eu confesso para você que eu vim pensando no tema de hoje muito mais pelo aspecto da inteligência artificial como um instrumento da prática de crimes, Uhum. né? E, na verdade, eu fiquei pensando nela, talvez a gente passe a revisitar alguns tipos penais que ficaram esquecidos na nossa época de faculdade, assim, né? Então, por exemplo, recentemente a cantora Madonna, ela deu uma determinação falando que a imagem dela não poderia ser refeita através de qualquer mecanismo de inteligência artificial. Para quem viu o filme novo do Indiana Jones, eles fizeram um rejuvenescimento do Harrison Ford, que é assustador. E o que eu quero dizer, pegando o gancho naquilo que você falou, que não é uma tecnologia muito distante da gente, né? Hoje, no seu celular, você consegue, talvez não com um grau muito profissional, mas você consegue. E aí o que acontece é o seguinte, daqui a pouco a gente vai falar de vilipêndio, né, dos crimes contra a memória dos mortos, porque está se utilizando inteligência artificial para reconstruí-los e colocá-los em situações vexatórias de alguma forma, e como que vai ser isso, né? Eu pensei também, mas isso você já falou, sobre a prática dos crimes contra a propriedade material, no caso do direito autoral. Então você cria e aliás, você faz uma modificação numa música e utiliza ela no seu vídeo do YouTube, aí a inteligência artificial do YouTube vai ou não identificar, será que eu fazendo isso está dentro daquela discussão de eu estou tendo algum tipo de ganho colocando isso, porque é ganho direto ou indireto que o tipo penal fala e tudo mais. Sim. Mas o que me surpreendeu mesmo, na verdade, assim, eu fiquei pensando mais nessa forma de como a inteligência artificial pode ser utilizada no combate aos crimes. Então, essa questão do tag, da geolocalização que você passou, eu confesso que eu desconhecia e achei muito interessante. Não sabia que tinha já uma ferramenta que, através das fotos, você consegue identificar onde que está e pode ser muito bom, né? Mas o que me preocupa na inteligência artificial é que a inteligência artificial nada mais é do que um código de computador, né? De uma forma bastante simplista, né? Estou resumindo muito, não vou, os engenheiros todos vão ficar bravos comigo, né? Mas
e é a forma como isso vai ser desenhado, né? E aí a gente vai de novo cair naquela mesma conversa. A gente vai criar inteligências artificiais com vieses, e esses vieses vão ser prejudiciais, né? Então, assim, eu confesso que eu fiquei muito mais preocupado, agora eu fiquei muito mais preocupado com isso. Será que elas vão efetivamente nos ajudarem? A gente já conhece de casos aí, né? Eu brinco com os meus irmãos, eu tenho 2 irmãos que hoje são desembargadores criminais, e eles brincavam que antes a identificação do réu era feita através de um olho mágico na porta, e a vítima ia lá olhar se era aquilo lá mesmo ou não. E hoje a gente está nessa situação onde a foto do Pantera Negra está no álbum, né? Então, assim, eu fiquei muito preocupado, na verdade, com os avanços da tecnologia, né? E eu confesso para você que eu tinha muito mais para falar, mas eu fiquei muito mais pensativo agora. Acho que se o objetivo era esse, a minha atingiu, né? Porque onde a gente vai parar, né? Será que a nossa legislação vai dar conta disso, né? Ou então, será que a inteligência artificial vai ser vista só como um meio de praticar o crime, né? Ou então a gente vai penalizar a montadora do carro que causou o acidente? A gente vai voltar a esse exemplo, né? Então, eu confesso que vale muito mais a gente pensar como que ela vai ajudar-nos na prática de crime, até na reconstrução de cenas de crimes, ela é possível utilizar e tudo mais. Mas eu fico muito preocupado com o viés, porque somos nós que programamos. Na última palestra também, pegando esse gancho que o Dr. Carlos falou, o, o Hermano, que era a pessoa que estava dando a palestra, ele falou um dado que eu desconhecia, que o ChatGPT, ele é de dezembro de 2022, quando ele foi lançado, ele conseguia acertar, sei lá, não vou lembrar o número exato, mas era algo tipo 90% de todas as equações matemáticas. Hoje, ele já acerta 5%. Então, essa inteligência artificial generativa, ela foi inundada de informações incorretas e ela, daqui a pouco, vai se tornar já obsoleta. E aí, como que a gente vai ficar? Se a gente for utilizado para isso, como que vai ser, né? Uhum. Eu vou parar de falar porque o meu cachorro vai começar a latir agora, né? Eu estou segurando ele aqui embaixo, mas eu queria parabenizar pela apresentação. Fez a gente pensar. Obrigado. Ah, que bom, eu fico feliz. A ideia era essa mesmo, até porque eu também não tenho as respostas para todas essas situações. Eu trouxe alguns dados, algumas informações que eu também venho, enfim, levantando, olhando, mas eu vejo, como tudo, assim, a inteligência artificial tem aspectos muito positivos, assim, para a investigação, enfim, para o processo penal, essa questão da produção de provas, né? A gente viu identificação da vítima, né? Localização da vítima, localização de pessoas desaparecidas, tem pontos que eu acho que são bem interessantes, mas é claro, como tudo também tem aspectos negativos e assim, eu sempre brinco, né, que o problema da inteligência artificial é o ser humano, né, porque é ele quem eventualmente, né, principalmente a partir dessa perspectiva de que é ele quem vai programar, enfim, revisar e etc. Então, evidentemente, a gente também terá a utilização, e tem, né, a utilização da inteligência artificial para outras finalidades não lícitas, mas eu não sou cética, assim, em relação à inteligência artificial e acho que ela pode trazer pontos interessantes. Não acho que a legislação vai regulamentar de forma completa, como não regulamenta nada, né? A gente sempre tem, né, como eu já disse, problemas em relação à legislação, porque a legislação acaba ficando defasada muito mais rapidamente, né? É difícil uma legislação que efetivamente possa abranger todas as situações, as questões mudam muito rapidamente, evoluem muito rapidamente e assim por diante. Então, a gente vai estar sempre discutindo isso, né? Mas a gente precisa ter alguma regulamentação, nem que seja mais principiológica do que regulamentadora efetivamente, né? Para direcionar alguns aspectos, é isso que eu acho, assim. Na verdade, eu concordo muito nisso que você falou, né? Talvez a solução da parte legislativa seria isso.
questões muito mais principiológicas, né, do que você querer descer a detalhes, como o próprio projeto da fake news, ele tinha um escopo e a coisa começou a ganhar um corpo que, nossa, onde vai parar isso daí, né? E eu acho que precisava mais disso, né? Você pensar muito mais em princípios e conceitos do que toda hora você ter que ficar fazendo um remendo, né? E a gente vai ter essa dificuldade depois para lidar com essas leis. Mas eu achei excelente. Eu vou assistir de novo Eu, Robô, vou assistir de novo Minority Report e vamos ver o que vai acontecer. E Blade Runner, para os mais antigos, que nem eu. É. Legal. Ana, você gostaria de fazer algum comentário? Eu adorei, é o que o Rodrigo falou, eu também tenho vontade de rever vários filmes aí que a gente vem, que é da nossa infância, inclusive, né? Da nossa infância, não, da nossa juventude, porque somos todos novinhos aqui, né? Eu gostaria de pontuar que o Dr. Manuel, ele colocou vários links aqui de temas de artigos, né, de revista jurídica, e vale a pena a gente olhar A questão da revisão, né, da identificação facial, Sim, depois sim, perfil para prevenção de práticas de crimes. muito legal. sim. Ao Não, longo... são só 2 artigos meus publicados recentemente aí no Brasil. Que ótimo. Muito Ótimo, doutor Manuel. O senhor Mais ou gostaria de menos fazer, o senhor gostaria de fazer alguma colocação? um deles é A1 e o outro é A3. Por isso não é assim grande coisa. O doutor Manuel sempre Mas na humildade dele. eu trabalho com isto há uns 20 anos, em inteligência artificial. Eu não me atreveria a falar tanto assunto como aquele. Eu ficava num assunto só. Você falou, pelo menos, a meu ver, me perdoe, você falou 10 vezes mais assuntos para aqueles que devia. Mas todos de muita reflexão, né, doutor Manuel? Fez assim um mapeamento. O mapeamento criminal. Um mapeamento, dizendo, vê onde é que toca, onde é que não toca. Mas ele fez um mapeamento. Eu confesso que não me atreveria. Mas, pronto, mas era muito mais jovem e tem mais energia. Eu vou tratando de um assunto pequenino para você. Mas isso é uma questão de método. Não me atrevo a pensar, não pode. E isto não é eufemismo, nem nada. É mesmo isto. A gente fala assim direto. Fala assim direto. E por isso, vejam, até aceito críticas, que aliás, depois há assim uns quantos autorreferências, não digo autoaplausos, mas umas autorreferências aí, sobre identificação facial. No Brasil há trabalho em andamento. Uhum. Aliás, o que fiz aí nesse artigo foi acrescentar uma base bibliográfica e de referências de direito positivo brasileiro. Quer dizer, portanto, isto é para um projeto de pesquisa da Universidade do Minho de identificação parcial para fins de segurança pública e prevenção do crime, segurança e prevenção do crime em espaço público. Uhum. Está discriminando se é dentro do condomínio, se é fora, pois há muita nuance. Depois há a questão preventiva, a questão probatória, que não é a mesma. Depois há a questão de saber se o tratamento poderá ser através de deep learning. Há uma sentença da nossa Justiça Europeia, quer dizer, quando se for deep learning, o controle humano não é viável. Mas como é que se julga, como é que sobretudo em matéria penal, um humano pode ser, inclusive a liberdade do humano pode ser decidida por um não humano. Sim. E Cris, só por coincidência,
no final de novembro, estive numa mesa redonda com o Carlos Romeu, da Universidade do País Basco, que você referiu. E uns 10 anos antes, sobre a questão da intencionalidade em responsabilidade civil aquiliana, afinal, já andava, por exemplo, o Giovanni Sartori de Bolonha. Os penalistas andam nisso, e na questão Simplaro, na criminalidade económica, desde os anos 80, embora em todos os ordenamentos aceitam, a responsabilidade criminal também de pessoas jurídicas. Sim. Mas tudo isso não é exatamente, mas pronto, mas fica aí um contributo de estudo, e sobretudo de crítica. Eu não gosto nada de ideologia, eu gosto de crítica viva. Só com crítica viva. Obrigado. Eu, obviamente, não tinha intenção de dizer nada para além daquela brincadeira com Bárbara de Rodrigo, mas já que fui interpelado, contextualizar. Obrigado, doutor Manuel, pelas contribuições aí. Cris, brigadão de novo, mais uma vez. Foi excelente, foi muito bacana, viu? Bom final de semana. Bom final de semana a todos. E aproveitem aí para a pendura hoje, né? Rodrigo falou que já vai sair aí para fazer uma pendura. Ele e a família toda, vai levar a família toda. A gente combinou, eu e você, né? Então vamos junto. Vamos lá. Depois a gente liga para a Cris para ir tirar a gente lá do primeiro DP lá. Tchau, pessoal. Boa noite, viu? Parabéns a todos aí. Um abraço. Tchau, boa noite. Um abraço. Obrigado, Alessandra. Tchau, boa noite. Tchau, bom fim de semana. Para todos aí. Bora.